A razão pela qual o corpo de Moisés nunca foi encontrado é uma das questões que desafiam o tempo e têm sido debatidas por séculos. O mistério por trás da história de Moisés transcende o que foi revelado na Bíblia, com segredos e verdades que permanecem ocultos até hoje. Neste vídeo, exploraremos a narrativa de Moisés e todos os mistérios que cercam esse personagem intrigante e milagroso. Moisés se destaca como um dos protagonistas mais notáveis de toda a Bíblia, e talvez de toda a história da humanidade. Suas ações e palavras deixaram uma marca indelével na história de maneira profundamente positiva. Escolhido por Deus para emancipar o povo hebreu da escravidão no Egito, guiá-los para a terra prometida de Canaã e ensiná-los a lei divina, Moisés desempenhou um papel crucial. Sua história é meticulosamente registrada no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, com um foco particular em Êxodo, o segundo livro de Moisés, que cobre seu nascimento chamado profético e a libertação dos filhos de Israel do Egito. Êxodo narra uma saga incrível, a maior fuga da história, na qual mais de 2 milhões de escravos fugiram de uma das nações mais fortificadas do mundo. Essa narrativa está repleta de milagres, incluindo os mais renomados no livro sagrado. Liderando esse momento histórico estava Moisés, um homem que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Além dos milagres que ocorreram quando Deus interveio em nome de seu povo, alguns desses eventos podem parecer mágicos, como a transformação do cajado de Moisés em uma serpente. No entanto, a maioria desses eventos foi claramente uma manifestação do poder divino sobre a criação para o benefício de seu povo. A jornada de Moisés está repleta de exemplos como esses. Vamos nos aprofundar nos detalhes de toda a jornada de Moisés até sua morte. Moisés nasceu em um período desafiador para seu povo, os israelitas, que haviam vivido no Egito por séculos, inicialmente estabelecendo-se lá durante o governo de José, um ancestral de Moisés que havia sido governador do Egito. Os israelitas passaram de uma vida privilegiada para a escravidão, sob o governo dos faraós egípcios. Para enfrentar esse desafio, o faraó ordenou o massacre de todas as crianças israelitas, temendo o rápido crescimento da população. A família de Moisés estava determinada a salvá-lo da morte. Inicialmente, esconderam-no, mas logo perceberam a necessidade de um plano diferente. Moisés permaneceu escondido por 3 meses, e quando não podiam mais mantê-lo em segredo, sua mãe o colocou em um cesto de papiro e o escondeu entre os juncos às margens do Nilo, enquanto sua irmã observava de longe. O menino foi encontrado pela filha do faraó Ramsés II, que estava se banhando no rio. A irmã da criança ofereceu-se para encontrar uma ama para ele, e sua própria mãe foi escolhida para amamentá-lo. Após crescer, o jovem foi devolvido à filha do faraó, que o chamou de Moisés, e o criou como um nobre em um ambiente próspero. Graças a essa situação dramática, o filho de um escravo israelita foi criado como um príncipe no Egito. Apesar de seu status e estilo de vida luxuoso, Moisés sempre manteve uma conexão com suas raízes e se compadeceu de seus compatriotas israelitas escravizados. Com o passar do tempo, Moisés tornou-se adulto e, um dia, testemunhou um egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu. Indignado com essa injustiça e crueldade, Moisés assumiu o controle da situação e, pensando que ninguém o estava observando, matou o egípcio e enterrou o corpo na areia para esconder as evidências. No dia seguinte, enquanto Moisés estava fora novamente, ele testemunhou 2 escravos hebreus brigando entre si. Tentando intervir e separá-los, um deles se virou para Moisés e perguntou se ele planejava matá-lo como havia feito com o egípcio. Moisés imediatamente percebeu que a notícia de suas ações impulsivas do dia anterior havia se espalhado e temeu por sua vida. Não demorou muito para que o faraó retaliasse contra Moisés pelo assassinato do egípcio. Moisés fugiu para o deserto, tornando-se um fugitivo da justiça. Assim, Moisés viveu no deserto na terra de Midian.
Após algum tempo, 7 filhas de um príncipe e sacerdote de Midian foram buscar água para os rebanhos de seu pai e, ao fazê-lo, foram afastadas pelos pastores locais. Moisés interveio, afastando os pastores e oferecendo água aos rebanhos das mulheres. Ao saber de seu heroísmo, o pai delas convidou Moisés para uma refeição e o recompensou com a mão de uma de suas filhas, Zípora, em casamento. Moisés se reinventou como pastor, casou-se com Zípora, começou uma família e viveu feliz por muitos anos. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, Moisés notou uma sarça ardente e misteriosa. Deus falou através dela, ordenando a Moisés que deixasse sua vida pacífica no deserto, voltasse ao Egito e libertasse os israelitas da escravidão. O Senhor revelou que havia testemunhado a opressão de seu povo no Egito, ouvido seus clamores diante dos feitores e entendido seu sofrimento. Em resposta, ele decidiu libertá-los das mãos dos egípcios, conduzindo-os a uma terra fértil que mana leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. Aos 80 anos, Moisés confrontou o faraó, que se recusou a libertar os israelitas. Diante da obstinação do faraó, Moisés desencadeou 10 pragas sobre o Egito. A água do Nilo se transformou em sangue, uma invasão de rãs, uma praga de piolhos e moscas, a morte dos rebanhos, o surgimento de úlceras, uma tempestade de granizo, uma invasão de gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte de todos os primogênitos egípcios. Somente após esses eventos o faraó concordou em libertar os hebreus. À medida que Moisés conduzia seu povo em direção à terra prometida, o faraó mudou de ideia e ordenou que suas tropas os perseguissem. No entanto, Moisés partiu as águas do Mar Vermelho com seu cajado. Uma vez que os israelitas atravessaram o mar, as águas se fecharam, engolindo as forças do faraó. Ao chegar ao sopé do Monte Sinai, Moisés subiu ao topo da montanha e recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos, juntamente com uma série de leis que começaram a governar as relações entre os homens. Por 40 anos, eles vagaram pelo deserto até que toda a geração de escravos morreu, permitindo que apenas aqueles nascidos em liberdade entrassem na terra prometida. A Bíblia detalha meticulosamente a jornada dos israelitas, eventos que moldariam a humanidade por séculos. Quando Moisés passou das planícies de Moabe para o Monte Nebo, no cume de Pisga, de frente para Jericó, o Senhor mostrou-lhe toda a terra e disse: Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei aos seus descendentes. Eu a mostro a você com seus olhos, mas você não entrará nela. Deuteronômio 34:4. Moisés enfrentou várias provações em sua liderança no deserto. Os israelitas eram um grupo indisciplinado e ingrato, frequentemente reclamando apesar das repetidas evidências do cuidado divino para suas necessidades. Eles precisavam de instruções claras e eficazes. Após uma vitória militar sobre os amalequitas, acamparam ao pé do Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, escritos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Enquanto Moisés estava na montanha, os israelitas fizeram uma estátua de um bezerro de ouro para adorar. Ao retornar ao acampamento e testemunhar o comportamento idólatra, Moisés ficou furioso e quebrou as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés subiu novamente a montanha para implorar a Deus que perdoasse os israelitas. Seguindo as instruções divinas, Moisés teve que esculpir novas tábuas com os 10 mandamentos. Ele permaneceu na montanha por 40 dias, jejuando, orando e dialogando com Deus. Ao finalmente descer da montanha, as pessoas ficaram aterrorizadas, porque seu rosto irradiava a luz da glória divina. Moisés foi um líder extraordinário, falecendo enquanto conduzia seu povo para a terra prometida de Canaã. Mesmo hoje, os judeus o reconhecem como o legislador de Israel. No entanto, apesar de todas as suas bênçãos, a vida se perguntando por quê. Em Deuteronômio, Deus explica a razão.